Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, feliz por fazer parte mais uma vez de uma entrevista aqui no nosso canal no YouTube. Meu convidado de hoje, ele deixa você definitivamente na cara do gol. Tem mais de 40 anos de serviços prestados ao jornalismo. Agora, 2018, essa última Copa na Rússia, foi sua 10ª Copa do Mundo cobrindo a seleção brasileira in loco. Aperte o play com Heraldo Leite. Heraldo, prazer receber você aqui. Prazer, Nicolas. Muito bom receber vocês aqui. Heraldo, pergunta clichê que eu sempre começo em todas as entrevistas. Fala um pouquinho, bem resumidamente, do teu início da carreira, da sua trajetória. Começou como repórter, né? Eu fui repórter há 35 anos. Nossa. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha ainda 15 para 16 anos, amadoristicamente, 17 anos, começando a fazer trabalhos um pouco mais profissionais, lá em Campos, na minha cidade natal. Eu vislumbrava a possibilidade de ser narrador. Mas aí a Rádio Globo tinha 7 narradores. Nossa. A Rádio Tupi tinha 5 narradores. Eu falei, bom, eu vou ficar numa fila imensa. Até chegar a minha vez, né? Repórteres de projeção, a Globo tinha 2, a Tupi tinha 2. Falei, eu acho que esse caminho aqui é mais curto, né? E eu gostava muito de entrevistar, sempre gostei muito de entrevistar. E por isso eu segui a carreira da reportagem e vim para o Rio de Janeiro para estudar, fazer comunicação na UFRJ e comecei então a uma carreira que pudesse ser permanente. Era aquele caminho que eu queria seguir. E assim fomos até chegar hoje, desde 1977, quando eu entrei na Rádio Nacional, há mais de 40 anos na profissão e umas histórias aí para contar. A sua primeira Copa foi em 1982, né? 82 na tinha Espanha. Aquele timaço, né? Para mim, o maior time que eu vi jogar, né? O time de 70 era fantástico, mas eu não vi jogar, não era profissional ainda. Vi jogar na televisão, a Copa de 70. Mas o de 82 eu acompanhei ali na beira do campo. Né? O time que tinha Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates. Tirando o Serginho, só tinha craque. E o banco. É a cota, né? Daquele jogador que tem que... Tem que ter um caneleiro lá que bota a bola para dentro do gol. E em que momento da sua carreira você fez a transformação de repórter para comentarista? Era uma coisa que você vislumbrava? Foi naturalmente? Não. No início, a única coisa que eu pensava que eu jamais seria era comentarista. Porque eu sempre gostei muito de dar notícia, de informar. E a informação ela tem que ser isenta de opinião. Então eu não me vislumbrava, eu sempre repórter, numa Copa, outra Copa, cobrindo clubes, o dia a dia de Flamengo, de Vasco, que foram os clubes que eu acompanhei mais de perto. 7 anos no Vasco, 8 anos no Flamengo, no dia a dia. Eu não me identificava mais com opinião. Eu tinha que me preparar até para, na hora de dar uma informação, emitir opinião. Só a opinião é outra pessoa que dá. O repórter informa, o comentarista comenta. Simplesmente dá notícia. A notícia tem que ter os dois lados, prós e contras. Você tem uma acusação, uma notícia que seja, entre aspas, acusatória, você tem que ouvir o outro lado. Saber qual é a defesa, qual é a explicação para aquilo. Então, eu sempre fui muito notícia. E não achava que seria comentarista nunca. Talvez um dia, depois de ficar velho, me tornasse narrador. Porque eu gostava e fui no princípio da carreira, ainda garoto, 17 anos, fui narrador também. Comecei repórter, fui narrador, que parecia um caminho natural, que era o caminho, por exemplo, o caminho do Zé Carlos Araújo, foi o caminho do Sérgio Moraes, foi o caminho do Luiz Penido. Todos os que se tornaram, todos não, mas muitos dos que se tornaram grandes narradores começaram como repórteres. O repórter é a iniciação do jornalismo esportivo no rádio, principalmente. Então, como se fosse uma base, né? Tem que passar ali pelo... Você dá a base, exatamente. Você tem que reportagem. Fazer treinamento de base para depois chegar a jogar futebol. Né? Mas aí acabei só me tornando comentarista quando eu percebi que era possível deixar uma coisa e começar outra. Deixar de ser repórter, quando você aí deixa de ter compromisso com a informação, você se informa para comentar em cima daquela informação. E eu passei para o outro lado. Isso começou a acontecer na Copa de 2014, no Brasil já, na minha 9ª Copa do Mundo. E nesta Copa, depois dessa Copa do Mundo, e aí sim eu virei comentarista. E tudo que é novo dá uma oxigenada na sua vida, na profissão, né, Heraldo? Eu que sempre tive como ídolos o Deni Menezes, o Washington Rodrigues, o Kleber Leite, como modelos, né, porque foram os grandes
nomes do jornalismo, da reportagem esportiva de rádio da minha geração, que a minha geração conheceu. Dos Mendes também, né? O repórter, estou falando. Tá. Estou falando repórter. Depois comecei quando eu passei a me preparar para virar comentarista, aí meus modelos mudaram. Mudaram, né? Para Luiz Mendes, para João Saldanha. Aí outros, Alberto Rodrigues, com quem trabalhei, né? Vários outros serviram de nomes, assim, de ideais para eu compor a minha forma de atuar. Como comentarista. Como comentarista. Heraldo, a gente tem um quadro aqui no programa em que o ouvinte manda pergunta pra gente pela rede social e tudo. O nome dele é o Eu Pergunto e Você Responde. Heraldo, eu fiz um pouco diferente esse quadro para você porque o meu pai, que te ouve, eu levo essa vontade, esse gostar de rádio do meu avô, depois do meu pai e hoje comigo, né? Meu avô já não é mais vivo, mas meu pai é vivo ainda. E ele mandou, faz essa pergunta para ela. Eu falei, tá, eu vou quebrar teu galho, vou deixar o nepotismo de lado e vou fazer a pergunta. A pergunta é claro que todo mundo tem time de futebol e a maioria, e o principal motivo de ter escolhido a carreira de jornalismo, principalmente o esportivo, é por conta disso. A pergunta do meu pai é a seguinte: quando está de folga ou férias, você vai ver o seu time no estádio ou acompanha na TV? Na TV acompanho sempre, ou pelo rádio, se eu estiver. Outro dia eu estava em conservatória, não tinha TV, eu fiquei ouvindo pelo rádio a transmissão do jogo do meu time. Ir ao estádio, eu já fui muito, até, não digo bem pouco tempo, mas até um certo tempo eu fui. Depois, quando você se torna muito conhecido, aí começa aquela coisa da identificação com o seu time, com a torcida, certas cobranças, certas perguntas que você não pode responder, não tem como responder, não tem a resposta. E aí eu parei de ir a estádio. Já tem um bom tempo que eu não vou na arquibancada ver jogo do meu time. Que é coisa boa, né? Que é uma coisa muito boa, né? Mas a gente tem que fazer opções na vida. A minha foi pelo lado do jornalismo. Então, para não causar, não é constrangimento nem para mim, é para o próprio torcedor que me aborda ou que me vê de uma certa maneira, entender que é outra. Todo mundo tem seu time de futebol. Claro. Ninguém está no esporte. O João Saldanha, aí volto a ele, mestre, dizia, ninguém é filho de chocadeira. Você nasceu de alguém, nasceu por alguma razão de alguém que tinha te ensinou a andar, a comer, a falar. E que colocou a camisa em você. E que colocou a camisa do time em você um dia. Então, eu tenho meu time, a maioria das pessoas sabem, mas no nosso métier, no nosso negócio, você propagar demais que você torce para aquele time, ainda mais hoje com as redes sociais, com o novo jeito de ser da sociedade, né? Às vezes não muito pacíficas, né? Jeito muito pacífico, a gente prefere deixar no imaginário de cada um. Né? Mas eu ir ao estádio eu não vou mais na arquibancada, lamentavelmente, mas acompanhar meu time de coração eu acompanho sim. Heraldo, eu acompanho o futebol de modo geral. Sim, claro. Não é um estudo, na verdade, contínuo, né? Mas quando meu time joga, eu sento lá para ver. Pessoa especial. Heraldo, será que você consegue responder essa comparação que eu vou fazer agora? Na sua primeira Copa, em 82, foi sua primeira Copa, imagina a emoção e tudo em loco, teve aquela decepção na final. 2014... Não foi nem na final, né? Foi nas quartas, caiu. Na Copa de 2014, aqui no Brasil, você, primeira Copa minha, que eu estou participando aqui no Brasil, na década de 50 não foi o caso, aquele 7-1. Dá para comparar qual foi a maior decepção? Olha, o 7-1 foi muito dolorido, né? 7-1 você perder daquela maneira como o Brasil perdeu, uma Copa em casa, né? Mineirão lotado, a gente vivendo aquela expectativa toda. E 82 é só a primeira. 82 foi a primeira Copa do Mundo e a gente pegou um time fantástico. Colocando um peso na 82 por conta da sua primeira, entendeu? A primeira Copa, aquela coisa da primeira a gente nunca esquece, não dá para esquecer mesmo. O time era fantástico, nosso trabalho era bacana, trabalhava na Rádio Nacional na época, o locutor era o Zé Carlos Araújo, os comentaristas Luiz Mendes e o Washington Rodrigues, e eu já fazia reportagem com o Denis Menezes. Quer dizer, aquele sonho de garoto, eu hoje estava realizando, fazendo uma Copa do Mundo naquele momento. Com o meu ídolo, né? Um dos caras que me nortearam a minha carreira.
E quando o Brasil... Ninguém imaginava que o Brasil fosse perder, porque primeiro que a Itália fazia uma campanha muito ruim. Tinha empatado todos os jogos da primeira fase. Da primeira fase, da fase de grupos, né? Estava condenada pela própria imprensa italiana, os torcedores fazendo protestos contra a seleção. E o Brasil era favoritíssimo. Quando o Brasil perdeu com aqueles 3 gols de Paulo Rossi, foi a maior decepção da minha vida, sem dúvida alguma. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Eu intimamente roguei uma praga contra aquele estádio Sarriá, que onde o Brasil jogou, que o estádio foi demolido anos depois. Não existe mais o estádio Sarriá. Brincadeiras à parte, foi uma decepção enorme. Que você achou que não fosse passar? Que eu fiquei, naquela né? Copa eu fiquei rouco, 3 dias depois. 3 dias. Eu fiquei rouco por causa da emoção, daquela coisa que a gente viveu naquela Copa do Mundo. E, bom, era a primeira, foi a primeira de muitas. 86 o Brasil não ganhou de novo, 90 o Brasil não ganhou de novo, eu achei que o pé frio era eu. Mas em 94 finalmente fomos campeões e falei, não sou o pé frio. O 7-1, sem palavras, né? Eu acho que foi a decepção maior da história do futebol brasileiro. Eu imagino o momento do jornalista, seja no impresso, seja no rádio, na televisão, falar depois, relatar, né? Como que você vai... A voz embargada. Eu já comentava nessa Copa, sim. né? Eu já era comentarista. Fazia reportagem também, mas era comentarista. Era comentarista da Rádio Globo, junto com o Penido narrando, e eu era o comentarista. Quer dizer, foi uma decepção, assim, como é que se explica aquilo, né? Complicado. Você fica buscando razões, encontra uma aqui, outra ali, outra lá, não justifica, explica, mas não justifica. Foi a maior decepção do futebol brasileiro e acho que a gente pensou que não haveria outra maior do que a de 50. Né? O fantasma de 50 morreu acabou no 7-1 ali, da Alemanha. Né? Não sei se haverá outra. Tomara que não. Espero que não. Está na hora do Momento Resenha. Heraldo, o Momento Resenha é aquele momento que eu peço para o nosso convidado falar uma derrota aí, né? Uma gafe que ele cometeu, que ele acha, nossa senhora, eu falei isso, não acredito que eu falei isso no ar. E rádio ao vivo é complicado, né? Tudo ao vivo é complicado, né, Heraldo? Conta umazinha pra gente Quem aí. Sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo é complicado, né? É complicado. Porque eu sempre dizia, né, hoje não é mais assim, o mundo mudou, né, o mundo da comunicação com as novas tecnologias, mas quando você erra, o Denis Menezes dizia isso, quando você erra um texto, você bate X em cima. Acabou. Na época não tinha nem corretor, você não podia voltar o cursor para apagar. Era bate X em cima e continua a escrever o texto. Era um texto de jornal, um texto de revista. Mas no rádio não dá. Falou errado, vai em frente, segue. Erra com convicção, né? Não tenta corrigir, não tenta... Era uma forma até, existia uma coisa de você não chamar atenção para o seu erro. Não chama atenção, porque alguns vão perceber o erro e outros vão dizer, será que ele falou isso mesmo? Ou eu que eu entendi errado? Não, acho que ele não falou isso. Não. Acho que ele não falou isso. E aí você desfaz, quando você volta atrás, você alerta todo mundo. Então, a regra do rádio era essa, errou, vai em frente, não chama atenção. Hoje não existe mais isso. Hoje você errou, você tem que ter humildade, porque tem milhões de pessoas vendo, de diversos segmentos possíveis. E aí joga na rede social, pega um trechinho, rapidamente o pessoal edita. Errou e nem teve a humildade. O pessoal edita numa rapidez que é brincadeira, né? Não teve a humildade de corrigir, então você tem que ter a humildade. Mas conta uma que você acha engraçada aí, se você possa contar pra gente lembrar agora. Eu me lembro de ter recebido um texto, a culpa não foi minha, mas eu lido um texto parabenizando, dizendo que naquela data, né, como são as efemérides do dia e tal, nessa data aconteceu o nascimento de Santos Dumont, nessa data aconteceu o falecimento de João Saldanha e tal. E tinha um aniversário de uma data que fazia referência ao nascimento de um cantor. E, na verdade, era eu dando os parabéns a ele. Não me lembro exatamente qual foi. Era a data de morte. Nossa, você ia falar isso agora, do falecimento. O texto veio errado e eu li o texto. Mas quem estava no microfone era eu. Era você.
Então, quem redigiu ninguém sabe até hoje, ninguém né? sabe. Eu sei, né? Quem redigiu. Geraldo, A bronca foi grande depois, mas quem ficou com a cara de tacho, como dizia meu Geraldo avô, Leite. fui eu. Geraldo, reta final aqui do nosso papo, a gente sempre dá uma parabenizada aqui pro nosso convidado. Opa, uma que canequinha para bacana. você. Pode Personalizada. abrir aí, se você quiser, fica à vontade. Não precisa de muita cerimônia, não. Pode. Tem que rasgar, porque está muito bem feito aqui Tá. o embrulho. Canequinha aí, pra você tomar o seu cafezinho, seu Olha, chá, sua água, sua cervejinha. Eu tenho duas canecas em casa. Aham. Tem várias, mas duas que eu uso, do meu gosto. Uma tem o escudo do meu time e a outra tem escrito vovô, que é a minha paixão atual. Hoje, Quantos netinhos? São 3 netos. 3 netos. O Luiz Paulo tem 6 anos, o Theo tem 4 e a Ana Júlia 3 anos. São as minhas paixões, por eles eu troco qualquer coisa. Então a caneca do vovô é a minha caneca preferida. Exatamente. E agora essa daqui do Aperte o Play vai para minha coleção. E aqui na Sérgio eu tenho uma outra caneca também que é I Love Rádio. Eu sou. Tá no sangue, tá tudo na que eu vida, tenho né? está no sangue, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, a minha vida inteira eu conquistei apenas com o meu trabalho no rádio. Foi o rádio, né? São desde 1977, faz 41 anos de rádio, de carteira assinada. Porque teve uns anos para trás. Você falou que começou com 14, 15, né? Foram aprendizados, sem contar esses anos do aprendizado, né? Amadorístico e tal. Eu comecei com 15 anos exatamente a fazer o meu primeiro programa de rádio. Nossa. Chamava Gente que Estuda, alunos do Liceu, colégio lá de Campos, colégio estadual, formador de todas os grandes profissionais da cidade. Tinha um programa lá feito pelo um colega meu de liceu, de turma, que era filho de uma professora de teatro, uma diretora de teatro lá de Campos. O único teatro de bolso. E ele fez um programa, bolou lá um programa. Um falava sobre moda, outro falava sobre cultura, outro falava sobre educação. Dividiu as Não tinha quem falasse de esporte. Ele falou, pô, você gosta muito de futebol, vem cá falar no meu programa. Fernandinho Gomes, foi ele que me deu a primeira, que me fez deu o pontapé assim para eu entrar no rádio. Legal. Depois eu fui para a Rádio Continental com Paulo Urives e tal, e ali começou a minha carreira, quando eu resolvi deixar de ser médico e virar jornalista. E entrei no mundo, quando eu fui para a universidade, já entrei vindo para o Rio de Janeiro para fazer a minha formação na UFRJ e tenho muito orgulho de ter estudado na querida ECO. A Escola de Comunicação da UFRJ. Galera, Geraldo, obrigado. Valeu, Nicolas, obrigado. Um grande prazer também. Muito bom ter esse papo e vou recomendar a todo mundo. Valeu. Galera, não sai daí, ó. Link aqui embaixo do Aperte o Play RJ. Vamos lá pro Instagram. Um abraço, ó. Se inscreva no canal, hein? Link tá aqui embaixo também. Aperte o Play no YouTube, youtube.com/aperteoplayrj. Um abraço. Fechou? Muito bom, tá profissional o seu